She-Hulk é aquele super-herói machão que quando fica bravo, fica forte, fica verde, veiudo. E a mulher Hulk é aquela mulher que se transforma, fica mega gostosa, coloca uma roupa de ginástica e vai pro cinema pra macharada ficar apreciando ela. Tem uma diferença aí, não tem? Tem, não tem? Eu já tô vendo que esse vídeo aqui vai dar polêmica. She-Hulk, ou Mulher Hulk, é uma personagem criada em 1980 por Stan Lee e John Buscema. Contudo, ela foi se tornar mais famosa foi no final dos anos 80, principalmente pelas mãos do quadrinista John Byrne. É a fase dela por esse artista ali do final dos anos 80 e início dos 90 que é muitas vezes considerada a fase mais popular dessa personagem. E também é uma fase que gera uma discussão infindável. Porque de um lado há quem diga que aquilo ali é um grande ícone de empoderamento feminino. Porém, há também quem diga que é basicamente apenas um gibi de objetificação do corpo feminino feito pra guri punheteiro. Daí que fica um fla-flu interminável nas redes sociais. É machista, não é machista, é machista, não é machista, é machista. Inclusive, apesar das polêmicas, a fase de John Byrne serviu muito de base pra essa série live action que saiu agora da She-Hulk. Por isso, buscando qualificar o debate e não deixar ninguém verde de raiva, eu vou repassar com vocês aqui a fase do John Byrne. Vamos ver elemento por elemento, vamos avaliar juntos e chegarmos à conclusão juntos se esse quadrinho consegue, de alguma maneira, tecer comentários, sejam eles negativos ou positivos, sobre a figura da mulher. Antes de tudo, eu já adianto, a She-Hulk é uma personagem muito mais complexa do que parece. E já faz um tempo que eu digo o quanto que ela consegue nos fazer pensar em uma série de questões de gênero, questões ligadas à performatividade masculina e feminina. Ou seja, basicamente por um quadrinho de super-herói ou de super-heroína, que é o caso da She-Hulk, a gente consegue ter uma ideia de como homem e mulher está se comportando por aí, ou do quanto que homens e mulheres são um tanto coagidos, forçados a se comportar de certas formas. Para sintetizar melhor o que eu tô querendo dizer, esse vídeo vai ser o seguinte: não vai me interessar tanto o que o John Byrne pensa sobre a She-Hulk. Talvez não interesse, inclusive, o que nós achemos da personagem. O mais importante é o que a She-Hulk pensa de nós. E sim, eu tô sendo mega erudito aqui porque eu estou parafraseando o escritor Júlio Cortázar, que dizia que não importa o que ele pensa da Mafalda, e sim o que a Mafalda pensa dele. Por isso, sem mais delongas, vamos nos jogar nesses braços fortes e verdes da She-Hulk, analisar a personagem, suas histórias, as questões de gênero que passam por ali. Porém, antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Caso você assim não faça, eu vou ficar verde de raiva. Trocadilho descolado. Ai, tá cada vez pior. Esse canal só existe graças aos apoiadores e tem recompensas bem legais para quem se torna apoiador do Quadrinhos da Sarjeta. Lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E também considere ser membro por R$ 6,90 aqui no YouTube e ter acesso a conteúdos exclusivos que nós estamos preparando. Eu não tô verde de raiva, mas eu tô encharcado de suor, né? Isso eu tô. Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro, datinhas. A primeira história solo da She-Hulk que o John Byrne fez pra ela foi numa graphic novel de 1985. Eu vou falar um pouco ainda dela, mas ali você já vê o quanto que a She-Hulk estava sendo pensada para ser um sex symbol descaradamente. Contudo, o grosso da produção do John Byrne sobre a She-Hulk vai se dar na revista She-Hulk. Lançada em 1989, John Byrne fica na revista até o número 8. Porém, por causa de desentendimento editorial, ele acaba sendo da revista e só retorna 2 anos depois, ficando de 1991 até 1993. Ou seja, juntando uma coisa ou outra, foram 3 anos de produção de quadrinhos da She-Hulk. E essa fase, por mais que às vezes seja questionada, ela é a mais popular da personagem. Não necessariamente popular entre os fãs da personagem, mas foi quando ela foi mais conhecida por um público geral, ou seja, não ficando tão restrita nessa bolha de galera que curte super-herói. E aí você pergunta, o que estava acontecendo nos anos 80 para She-Hulk ter se tornado uma personagem relevante? E daí, para poder responder isso, a gente precisa inclusive repassar a origem da personagem. Caso você não saiba da história, She-Hulk é Jennifer Walters, uma advogada que também teve o azar de ser prima do Bruce Banner, o Hulk. E diante do grave ferimento que ela teve por ter sido atacada pela máfia, o primo dela, Bruce Banner, não viu outra escolha senão fazer uma transfusão de sangue, o que acabou fazendo com que ela também se contaminasse por aquele sangue bombardeado de raios gama e virasse a She-Hulk. O ponto que é interessante já observar é o seguinte: quando a personagem surge, ela é basicamente uma versão feminina do Hulk. É uma mulher forte, musculosa, que se transforma pela raiva e que é um tanto irracional. Porém, aos poucos a personagem vai mudando de personalidade e o John Byrne é decisivo nisso. Em parte, a personagem já vinha passando por transformações com o escritor Roger Stern, porém Byrne acabou dando um tanto de forma final a ela. E as mudanças não foram pequenas. Aos poucos ela foi deixando de ser uma versão feminina do Hulk e passando a ter toda uma lógica própria.
Ela passou a ter controle sobre a sua própria transformação, assim como quando transformada em She-Hulk, ela não se tornava uma mulher irracional. Muito pelo contrário, a She-Hulk tem plena noção do que está fazendo e não tem essa jogada de dupla personalidade como a gente costuma ver entre Hulk e Bruce Banner. Dito de outra forma, aquela lógica médico e monstro muito presente no Hulk, pois bem, na She-Hulk eles tiraram isso de cena. Anotem isso, que isso é fundamental. Com essa mudança de personalidade, pois bem, o que a gente acabou tendo? Uma mulher verde muito grande e muito consciente do que está fazendo. No primeiro momento, isso serviu para fazer dela uma heroína fortuna, um tanto genérica. Contudo, e foi isso que o Barney sacou, dava para a partir dali explorar algo mais. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma breve contextualização. Gente, a gente está falando dos anos 80, a década das academias. Já existia academia de ginástica antes, as pessoas já tinham lugares para irem ficar saradas, contudo é nos anos 80 onde isso se torna de massa. Não esqueçamos que os anos 80 foi uma década de culto ao corpo. Daí aquele monte de filme de homem brucutu, mas também de muita mina sarada e gostosa. Roupas de ginástica entraram na moda e passaram a ser pensadas inclusive a partir de uma certa sensualidade. Barney, que não era bobo, sacou isso. A She-Hulk é uma mulher forte, musculosa. Ora, por que não pensá-la como uma típica marombeira de academia? E é nesse ponto que ela começa a ser trabalhada. Ela é uma mulher de 2,20 metros, com quase 300 quilos, mas isso tudo é músculo, galera. Isso tudo aí é um supino e um agachamento muito bem feito. Só que, claro, por um passe de mágica, porque ela virou a Mulher Hulk. Contudo, a mudança mais polêmica e mais significativa pelas mãos do John Barney vai ser fazer a She-Hulk uma mulher que, acima de tudo, gosta de ser gostosa. Deixa eu explicar isso melhor, ok? Ela, enquanto personagem, é concebida como uma mulher que gosta de ser paparicada. Ela gosta que olhem para o corpo dela. Claro que ela também não quer que as pessoas fiquem babando, mas ela gosta de ser bonita e ela gosta de ser chamada de bonita. Ela tem orgulho do corpão que ela tem quando se transforma em Mulher Hulk. E ela ostenta esse corpo, ela não tem qualquer tipo de problema em exibi-lo. Há uma sensualidade muito forte no corpo dela e, conforme a história nos mostra, ela mesma curte isso. E como você já deve perceber, aí que mora o problema. Essa é a raiz do debate que rola imensamente sobre o quanto que essa personagem pode ser um ícone de empoderamento ou meramente objetificação feminina. Mas antes de você emitir aí seu veredito, vamos analisar as coisas um pouco mais. A revista da She-Hulk, segundo o próprio editorial da revista, dizia que ela era lida na sua maioria por meninos. Contudo, era uma revista que tinha um público feminino considerável. E isso foi decisivo em alguma dose para pensar como trabalhar essa sensualidade da personagem. E aí nesse ponto a gente tem que fazer aqui uma digressão que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Vamos lá. Caso você não saiba, o quadrinho da Mulher Hulk, ele é extremamente metalinguístico. Isso é um traço, inclusive, que faz com que esse quadrinho seja bastante interessante. A She-Hulk fala diversas vezes com o público, ela tá sempre quebrando a quarta parede, ela tem consciência de que ela é uma personagem de quadrinhos, e ela avisa os outros personagens que eles também fazem parte de uma história em quadrinhos. Só que as outras pessoas até meio que do tipo, ah, é verdade, tal, mas elas não conseguem fazer com que isso afete a rotina delas. Ao mesmo tempo, há uma série de cenas engraçadas em que ela está falando pra nós, com leitores, e os outros personagens estão em volta dizendo, o que ela tá fazendo? Tá falando com quem? Que maluca. Ou seja, de outra forma, a She-Hulk consegue quebrar a quarta parede, mas basicamente só ela. E algum outro coadjuvante especificamente. Tem vários momentos interessantes em que esse elemento é explorado. Seja a She-Hulk furando a página pra pular os anúncios, seja ela sendo apagada e tentando de alguma maneira se livrar das páginas em branco. Há também uma série de brincadeiras com elipse, ou seja, para ela chegar de um lugar para o outro, ela simplesmente pula de um quadro para o outro. E tem um episódio que é sempre muito comentado, muito problematizado, que é quando ela, atendendo aos leitores, resolve pular corda pelada. Barney costumava dizer que ele entendia que a She-Hulk era uma personagem sensual, mas ela não era uma personagem pornográfica. Ou seja, simplesmente colocá-la pulando corda pelada não teria graça. E isso acabou se tornando uma piada dentro da seção de cartas ali da revista. Barney, que não era bobo nem nada, percebeu nisso a oportunidade de fazer uma piada. Por um lado, ele ia explorar todo o fanservice que estava ali clamando para ver a She-Hulk pelada. Por outro lado, ele ia conseguir mais ou menos tentar sustentar o ponto dele por mostrar que é um tanto entediante você ficar vendo isso atrás disso, páginas por páginas. Inclusive a She-Hulk, que tem consciência do que está fazendo, ela mesma reclama do tipo, ok, eu perdi a aposta, tô fazendo isso, mas é um negócio idiota. Percebam, portanto, que uma coisa aqui é mais cinzenta, sacou? É a objetificação do corpo feminino, isso é um tanto óbvio, mas por outro lado tem um esforço de dizer, tá, é isso que vocês querem? Tô dando, vocês estão achando legal? Olha, é meio chato
chato, não acham? Eu sei que pra muita gente isso pode parecer às vezes até meio ingênuo, do tipo, cara, não é possível que tu esteja vendo crítica nisso. Pô, esse negócio é feito só pra guri punheteiro. E você tá certo em dizer isso. Contudo, eu acho que tem aqui um certo procedimento que tem a ver muito de você conseguir muitas vezes sustentar um determinado comentário a partir da superexposição. Ou seja, em vez de você negar aquilo que o público está pedindo, você dá pra ele aquilo em excesso. Você meio que deixa a pessoa enfarada, enjoada daquilo. É o famoso do tipo, você quer? Então toma, enfia, engole, mergulha. E eu tô falando tudo isso porque se a gente for analisar essa fase de John Barney, me parece que ele tinha uma estima pela personagem que vai além simplesmente de querer explorá-la como a gostosona do momento. Tem mais sinais pra isso, vamos continuar aqui na análise. Uma das piadas metalinguísticas recorrentes é a She-Hulk falando de outros quadrinhos e de outros artistas. Aqui o Barney passa de só zoeiro, mas também eu acho que tem muito de acidez. Porque tem um momento que a She-Hulk fala, eu não sei como é que as personagens do Jim Lee, desenhista, ficam com a bunda daquele jeito todo durinho empinado o tempo todo. Já em outro momento, Byrne procura emular o estilo do desenhista Rob Liefeld e deixa a She-Hulk muito, mas muito anatomicamente bizarra. Isso para não falar numa das edições que eu acho mais interessantes em termos de exploração de linguagem, que é o Byrne fazendo uma série de pin-ups que são completamente descontextualizadas com a história. Inclusive, uma coisa que é muito comum, outro recurso dessa metalinguagem, são as brigas do John Byrne com os editores da revista. Ou seja, a gente está lendo a história e a gente está vendo rubricas dos artistas e dos editores sobre a história. E nesse ponto a gente não pode deixar passar despercebido que quem editava os quadrinhos da She-Hulk naquele momento era uma mulher. Renée Witter-Stater é uma personagem inclusive bastante recorrente nas histórias. Várias vezes ela repreende John Byrne e nessa história em específica ela fica falando, caramba, o que você tá fazendo aqui? Por que tem uma série de poses, parece catálogo de moda isso aqui, o que você tá fazendo? E daí o John Byrne responde, ora, não é o que vocês estão vendendo agora? Não é isso que a Marvel tá fazendo pra ser popular? Daí a piadinha se torna ainda mais ácida, a editora responde, tá, ok, mas pelo menos a galera ali tá fingindo que tem uma história. Eu fico imaginando, assim, um ambiente de trabalho, né? Essa galera, assim, deve se amar. Porque a lógica é a seguinte, né? Eu vou fazer um gibi aqui, deixa eu ver como é que eu faço pra dizer que o trabalho do meu colega é uma merda. É aquele princípio assim, não, eu vou aqui fazer uma homenagem a você, seu corno. E já que eu falei aqui dessas pin-ups, também tem uma coisa aqui que eu acho que é bastante interessante notar. Sim, a She-Hulk é bastante sensualizada, sim, ela é reproduzida por um olhar masculino. Byrne não esconde o quanto que ele tá apaixonado pela personagem. Contudo, ele tem um certo cuidado de buscar referências iconográficas que não estão em revistas como, sei lá, Playboy. Tem o episódio da She-Hulk pulando de corda pelada que eu já falei, volta e meia vê ela de 4, isso é basicão em quadrinho com personagem feminina. Porém, as principais referências, e a gente vê isso tranquilamente ao longo do quadrinho, estão nas revistas de moda. She-Hulk se veste bem e faz poses que são típicas das revistas da época, que, cabe dizer, eram revistas que em muito eram pensadas para o público feminino. Não que isso sirva de redentor, porque a gente sabe muito bem que essas revistas de moda pensadas para o público feminino também eram muitas vezes feitas por homens ou feitas por mulheres, mas com homens lá no topo mandando e dizendo faz isso, faz aquilo. Ainda assim, eu acho que é uma informação que vale destacar, porque Byrne, ao que tudo indica, estava procurando uma sensualidade que não é aquela de revista para guri punheteiro. Dito de outra forma, parece que ele estava procurando conciliar uma série de coisas. A revista precisa se vender, ou seja, ok, fazer uma personagem extremamente sensual ajuda. Porém, por outro lado, eu acho a personagem interessante e eu quero trabalhar nela uma sensualidade que não seja exatamente a mais óbvia. Inclusive, o próprio Byrne, falando da realização do quadrinho da She-Hulk, ele costuma dizer o seguinte, eu tentei fazer uma personagem feminina que não fosse uma cópia de um personagem masculino. Eu tentei, de alguma maneira, buscar uma personagem que tinha uma sensualidade muito forte, mas que tivesse também uma personalidade forte, que fizesse dela uma personagem carismática e que não serviria apenas para esses catálogos de revista que a Marvel fazia na época de personagens de biquíni. Sim, isso existia, revistas com as heroínas de biquíni. É o concurso da super camiseta molhada, era isso que tinha. Contudo, as coisas continuam complicadas, porque algo que é muito recorrente nessa fase do Byrne é o quanto que vilões tentam se casar à força com a She-Hulk. Sério, isso chega a ser repetitivo. Alguns só tentam abusar dela. É o caso de Dudley, agente da S.H.I.E.L.D., que a obriga a tirar as roupas, filma ela e depois fica vendo esse vídeo com ela pelada. Há também o caso de um Skrull, que olha pra ela e fala, você aí verdinha, daria uma esposa e tanto. Contudo, outros vilões tentam se casar com ela à força e várias vezes a gente vê ela nos quadrinhos vestida de noiva. É o caso do vilão Topeira, dos alienígenas verdes da Dimensão Z, o vilão Shen-Nuk numa das histórias inclusive planeja transformá-la numa escrava sexual, e o vilão Maquismo, que cabe comentário à parte, porque o conceito dele é muito bom. Maquismo é um cara que odeia tudo que é feminino, e a intenção
missão dele é criar uma bomba antigênero. Trata-se de uma bomba que vai fazer com que todas as mulheres morram em horas. Ele é um cara que veio do planeta Machos, que é um planeta só de homens, e que vive em guerra com o planeta Femizônia, que é um planeta só de mulheres guerreiras. Por causa do Quarteto Fantástico, esses planetas acabaram se juntando, os homens com as mulheres entraram numa espécie de paz. Contudo, maquismo, que aqui você vê que é um trocadilho com machismo, busca ainda destruir as mulheres. Por isso que ele é o vilão desse mundo. Contudo, por causa de Eros, sim, aquele da mitologia greco-romana, pois bem, ele acaba fazendo com que maquismo se apaixone pela mulher Hulk. O que é interessante perceber é que essas repetições do Byrne, elas têm vários níveis. Tem esse lance da personagem sempre estar sendo transformada em noiva de alguém, sempre dela estar sendo forçada a se casar, mas também tem um outro elemento muito curioso. She-Hulk sabe que está numa história em quadrinhos, portanto, quando ela está colocando a roupa de noiva, ela se diverte. Ela gosta de brincar com aquela roupa, ela experimenta diferentes estilos de vestidos de casamento. Inclusive, tem um momento que uma personagem pergunta: caramba, você não tá preocupada? E ela responde: claro que eu tô, só que isso é uma história de super-herói, provavelmente depois eu vou vencer. Então agora eu tô me divertindo, eu tô me vestindo à vontade. Isso é interessante porque alguma dose lembra um pouco do mangá shoujo, do quanto que a história para e muitas vezes no próprio layout da página as coisas são feitas de modo a gente ver pessoas com roupas extremamente estilosas. Dito de outra forma, é o quanto que o decorativo começa a sobrepujar o narrativo dentro de uma história em quadrinhos. Então, com base em tudo isso, a gente percebe que a personagem é complexa, que tem aí uma série de camadas e questões que valem a pena serem aprofundadas. Mas não acabou! Não acabou, tem mais. Porque uma coisa aqui fundamental que estamos perdendo de vista nesse papo todo é o corpo da She-Hulk. Um corpo que parece ser para a personagem, acima de tudo, a afirmação da sua sexualidade. Dito de outra forma, a She-Hulk parece ter um enorme gozo com a performance feminina. Virar essa mulher verde, poderosa, sarada, permite a ela se fantasiar de tudo aquilo que se espera de uma mulher. E aí tem um elemento que eu acho importante aqui a gente parar e pensar. Até que ponto os raios gamas, eles não deixam as pessoas fortes e bravas, e sim, elas dão poder às fantasias de gênero de cada pessoa. Para deixar isso de um jeito mais simples, saca só. Até que ponto o Hulk é forte e racional, faz e acontece do jeito que quer, porque isso é algo extremamente positivo dentro de um imaginário masculino. Qual é o homem que não acalenta aquela fantasia de poder de ser o cara que consegue resolver as coisas no braço, que o que ele quer ele faz acontecer, não fica ninguém no caminho dele, eu falo grosso, eu sou forte, não venha me incomodar, não me deixe irritado, sacou? Porque eu sou perigoso. Ou seja, típica fantasia de machinho. Nessa lógica, a She-Hulk também. A fantasia de poder dela é uma visão extremamente normativa do gênero feminino, e que no caso tem muito a ver com a cabeça dos anos 80. Ou seja, uma mulher forte, relativamente independente, mas acima de tudo, uma mulher que tem gozo pela maneira como os outros a desejam. Para deixar bem claro aqui, para ninguém ficar depois brigando por coisa que eu não disse, eu não tô falando aqui que homens e mulheres querem exatamente ser esses dois estereótipos que eu acabei de pintar. O que eu tô dizendo é que esses dois estereótipos, eles em grande parte formam o imaginário daquilo que a gente costuma associar com masculino e feminino. Ser considerado bela, atraente, pois bem, a gente vê até hoje esse tipo de fantasia, e aí sendo levada no sentido lúdico mesmo, aí do ponto de vista criativo, em desfiles de drag queens. O filósofo Severo Sardu já chamava atenção a isso. A drag queen, acima de tudo, é aquela que torna óbvio a performatividade do feminino. É ela que, por trazer isso por uma instância lúdica, consegue tornar evidente o quanto que a gente tem uma visão, às vezes, bastante doida, bastante restrita do que compõe o gênero feminino. Por isso, a She-Hulk parece ser uma personagem que consegue afirmar isso da maneira mais torta que você possa imaginar. Para dizer ainda de uma outra forma, até que ponto os raios gama não fazem aparecer em nós o pior das nossas fantasias normativas de gênero. Ou seja, se você é um homem hétero, pois bem, você vai virar o machinho chato que gosta de bater em todo mundo. E se você é uma mulher, pois bem, você vai virar aquela que começa a se tornar escrota, inclusive com outras mulheres, porque você se acha mais gostosa que todo mundo. Você é aquela mina que coloca roupa de academia para dizer: veja, eu sou muito gostosa, em ambientes completamente inapropriados. Na versão atual, a She-Hulk virou basicamente uma blogueirinha fit de TikTok. E isso tudo que eu tô falando para vocês é mais evidente por causa da interação que ela tem com uma personagem aqui que é fundamental. Trata-se de Louise Manson, a Fantasma Loura, uma personagem dos anos 40 da Marvel, e que o John Byrne aqui resgata para ser uma coadjuvante da She-Hulk. Mas fica um tanto evidente que nem ele sabia direito o que fazer com essa personagem. Porque no primeiro momento ela parece velha, ela inclusive, assim como a She-Hulk, ela tem noção de que é uma personagem de quadrinhos, e ela inclusive explica que ela só ficou velha porque ela parou de ser publicada. Na lógica da piada aqui, personagens de quadrinhos só envelhecem quando ninguém mais está lendo eles. Contudo, ao longo da história, a gente vai ver a Louise Manson mudar de corpo várias
várias vezes. Ela fica jovem, ela fica magra, depois ela continua jovem, mas fica gordinha, e por fim ela acaba trocando de corpo com a She-Hulk e acaba ficando uma mulher grandona, forte, e ela depois não quer mais perder esse corpo. Sim, ela resolve que ela quer ser a She-Hulk. Vários momentos ao longo da história a gente vê essa personagem mostrando quanto que ela se sente desconfortável por ser gorda, por ser velha. Já a She-Hulk, por sua vez, não escrotiza ela, pelo contrário, sempre trata ela muito bem. Porém, o que está em jogo aqui, e é o que parece que John Byrne acredita no seu íntimo, é que uma mulher bonita pode ir a qualquer lugar. Uma mulher bonita é uma forma de poder numa sociedade que reduz as mulheres pela sua beleza. Ou seja, uma mulher só é aceita, só é tolerada e prestigiada desde que ela seja um colírio para os olhos. Então notem como o negócio aqui é zoado para a gente poder definir de uma maneira simples. Porque se de um lado a gente está aqui reiterando uma série de visões estereotipadas e objetificadoras da mulher, por outro lado, quer conscientemente ou não por parte de John Byrne, está se produzindo aqui uma crítica a toda essa questão. Então, de uma maneira bastante contraditória e problemática, o que os quadrinhos da She-Hulk estão nos dizendo é o quanto que uma mulher, para poder ter algum poder numa sociedade machista moderna, ela precisa se converter na figura não mais da recatada, mas sim da mulher forte, aparentemente independente do ponto de vista econômico e, acima de tudo, gostosa, mas muito gostosa para todos os homens que a veem. Daí então que a Jennifer Walters, enquanto She-Hulk, não é necessariamente uma pessoa muito bem resolvida, e sim alguém que está embriagada de uma forma de poder. Uma forma de poder que também é machista, que também a limita na sua própria vida, mas que dentro das estruturas da sociedade, pois bem, isso lhe dá alguma vantagem, traz um privilégio. Um privilégio que ela não quer poder e que também é desejado por outras mulheres. Daí a disputa que ela vai ter com a personagem da Fantasma Loura. Isso tudo eu acho bastante fascinante e explica porque, inclusive, no começo desse arco de histórias do John Byrne, a gente vê a She-Hulk descobrindo que ela não consegue mais voltar para a forma humana normal. Ou seja, ela não consegue mais deixar de ser um mulherão verde. E ela responde: qual é o problema disso? Ora, agora eu sou uma mulher grande, forte, amada por todos. Por que eu gostaria de voltar a ser outra coisa? E ao longo da história a gente vai ver o quanto que outras personagens femininas têm essa relação quase que de inveja com a She-Hulk. Pois afinal, a She-Hulk nada mais é do que um ícone de poder numa sociedade machista. É o signo do poder feminino dentro daquilo que é condicionado ao que as mulheres podem. E no caso da She-Hulk especificamente, essa aparência de bem resolvida por parte dela, talvez esteja escondendo o principal problema no íntimo dela. Notem, portanto, que ao fugir da fórmula médico e monstro do Hulk, em alguma dose, a gente voltou para ela. Eu espero que esse vídeo aqui eu tenha conseguido provar para vocês o quanto que essa personagem nos ajuda a pensar numa série de questões ligadas à política, gênero e corpo. E que simplesmente sair carimbando a personagem de mulher empoderada ou de mera objetificação feminina, pois bem, a gente perde de vista tudo aquilo que a gente poderia enriquecer o nosso próprio olhar a partir dela. Por isso que eu disse no começo do vídeo, não interessa tanto o que a gente pensa dela, mas principalmente o que ela pensa de nós, o que ela tem a dizer sobre nós enquanto sociedade que inclusive a criou. Caso vocês queiram que eu fale mais da personagem, eu sei que tem outras fases dela bastante celebradas, eu nunca li, inclusive aceito sugestões. E claro, caso vocês queiram que eu fale de outras super-heroínas, bom, também digam aqui. Porque se tem uma coisa que eu acho que a cultura pop ainda não percebeu direito, é o quanto que essas personagens femininas têm muito, mas muito a dizer sobre a nossa sociedade. Mas era isso. Peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por me assistir aqui suando enquanto eu tô falando e tenha uma noite ou um dia agradável. Não sei, terminou estranho. Eu podia ter feito esse vídeo numa academia, malhando, regatinha, fazer bem essa coisa cultura fit, assim, né? O cara fala, porque o gibi da She-Hulk, ele é uma delícia.